Uma das principais falhas de alguns líderes é o excesso de permissividade. No entanto, não tolerar erro algum pode ser um problema tão grande quanto. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso Drops de Liderança de hoje. Como e quando dar uma segunda chance ao seu liderado. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança, sempre no formato de Drops, uma pílula rápida que te ajuda aí já a aplicar o conteúdo logo na sequência dentro da sua rotina de trabalho. Bem, vamos lá então. Eu quero começar o vídeo de hoje lembrando uma frase de Mahatma Gandhi, entrando num assunto que é muito espinhoso no ambiente corporativo, que é o perdão. A força de um líder se mede pela sua capacidade de perdoar. Se mede sim pela sua capacidade de conseguir seguir em frente, de entender que as pessoas falham de vez em quando. Tem erros que você não pode tolerar, isso é verdade. Mas tem outras questões que são amenas, são menores. Tem líder que, para qualquer tipo de erro, de falha, ele já logo pensa na demissão e, consequentemente, ninguém fica no time. Eles estão buscando profissionais perfeitos, só que esquecem que nem eles, esses líderes, são perfeitos. Quando eu digo sobre dar uma segunda chance, é claro que tem situações que você não vai dar uma segunda chance. Você não pode passar a mão, as pessoas não podem permanecer no seu time, porque a tolerância a erros graves vai fazer com que os demais entendam que a empresa é uma várzea. Aí se pode fazer qualquer tipo de coisa. Mas há situações sim que você pode dar uma segunda chance. Como por exemplo, houve um conflito no trabalho, até de certa forma exagerado, mas as partes entendem que procederam mal e querem mudar a sua conduta, mas não houve ali violência física. Você pode rever a decisão de, por exemplo, achar que eles não devem mais permanecer. Tem situações que um colaborador tem um histórico de desempenho, mas comete um erro extremamente grave. Só que essa pessoa trabalha há 10 anos com você e até hoje entregou muito acima da média. Será que esse erro é suficiente para ele ser mandado embora? Há situações que um colaborador está bem intencionado, mas não conhece a cultura da empresa direito porque ingressou há 60 dias e você precisa levar isso em consideração, principalmente se ele entende e já compreendeu que não deveria ter agido daquela forma. E eu poderia dar uma série de exemplos, mas a questão é, existem condições para que você dê uma segunda chance. 3 especificamente. A primeira condição é que há um reconhecimento do erro. A pessoa entende que ela deveria ter procedido de uma outra forma. 2, o profissional tem um compromisso claro de melhoria. Ele quer fazer de uma forma diferente a partir de agora. Tem líderes que vão até aí, já entendem que, ok, está resolvido. Não, gente, tem um terceiro ponto também valioso, que é um plano de ação para não repetir. Quando você pergunta para o profissional, o que você vai fazer a partir de agora para agir de forma concreta, de um modo diferente? E essa pessoa sabe o que vai fazer, ou se ela não sabe a resposta a essa pergunta, você consegue orientá-la e ela entende, ela demonstra que vai atuar desse jeito a partir de agora. Tendo essas 3 condições, ótimo, você pode dar sim uma segunda chance. E como que isso funciona durante essa reunião do recombinar? 4 passos são importantes, né? A estrutura da conversa passa por trazer o fato específico à tona logo no início, depois de cumprimentar a pessoa e dizer por que vocês estão ali para se falar. Na sequência, conversar sobre o impacto, o que ocorreu exatamente, por que aquele tema é grave, ou aquele erro não deveria ter sido cometido. Só lembrando que se não houver impacto algum, então você está agindo como delegado das pequenas causas de gestão. E isso é muito ruim. Você está microgerenciando, você está procurando pelo em ovo, como se diz.
Há um impacto? Então, ok. Mais dois outros pontos importantes. Combinar a expectativa a partir de agora e, por fim, né, um acordo sobre a melhoria. Exatamente o que a pessoa deve fazer, como eu explicava no slide anterior. Gente, diante disso, você fez tudo o que eu falei ali anteriormente, só tome cuidado com algumas falhas que são comuns. Porque muitos líderes seguem até aí, mas depois erram. Erram em que momento? Ou fazendo o quê? Ou por causa do quê? Em primeiro lugar, não registram um acordo, fica só na fala, abrindo espaço para ambiguidade. Ou então, não acompanham. Ficou claro, mas acabam esquecendo. Eles não sabem se a pessoa cometeu erro ou não cometeu, porque não existe a presença da liderança. E 3, ele viu o que aconteceu novamente, mas passa a mão na cabeça, aceita a reincidência como se nada tivesse ocorrido, temendo talvez ter que levar a conversa a um nível muito maior dessa outra vez. Em resumo, se você seguir essas boas práticas, a chance de resolver o problema é muito grande e aí até mesmo fortalecer a relação com esse colaborador. Eu quero terminar com uma frase que resume bem aquilo que eu procurei expressar, que a segunda chance não é esquecer o erro, é ajudar a pessoa a fazer melhor da próxima vez. Se você procurar pessoas que não vão errar jamais, você vai estar cometendo também um grande equívoco, que é buscar gente que não vai querer arriscar de forma alguma. E nós sabemos, pessoas que não arriscam de forma alguma não erram, mas também não acertam de jeito nenhum. Pense nisso.